Américo, vou com você novamente, porque hoje também tivemos pronunciamento do Benjamin Netanyahu. Ele tem sido pressionado por um cessar-fogo. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a visita do Antony Blinken pedindo uma pausa humanitária e a pressão internacional. Mas queremos te ouvir especificamente sobre o pronunciamento de Netanyahu. O Netanyahu tem falado muito desde o início desse conflito. Ele dá entrevistas frequentes, aparece muito com as tropas e também faz pronunciamentos. Hoje ele decidiu fazer um pronunciamento logo depois desse encontro justamente com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. E ele foi categórico, mais uma vez, e foi belicista, mais uma vez. Israel não aceita nenhum tipo de cessar-fogo até pelo menos a liberação de todos os reféns. Ele foi categórico neste ponto. E ele falou logo depois do encontro com Antony Blinken que tinha falado que Israel tem sim o seu direito de defesa, ninguém questiona isso, tem o direito de defesa, mas tão importante quanto derrotar o Hamas é a forma como vai ser derrotado o Hamas, ou seja, respeitando os civis, respeitando as ajudas humanitárias, e o Blinken chegou a falar em pausas humanitárias. Mas o discurso do Blinken, a resposta do Netanyahu, não teve grandes surpresas. O Blinken, na verdade, foi muito modesto, foi muito tênue ali na crítica a Israel e a necessidade de se fazer uma pausa humanitária. Praticamente ele estava jogando para a torcida, mostrando para os democratas que estão incomodados com essa guerra e com o alto número de civis mortos na Palestina, que o Biden e ele se preocupam com os civis, mas na verdade não pressionando de fato Israel para tomar alguma medida, mostrando ainda uma aliança muito forte com Israel. O Netanyahu, que está sob muita pressão, porque afinal de contas ele é o primeiro-ministro, o líder que estava no governo na maior catástrofe que aconteceu em Israel em 50 anos e vai acabar respondendo por isso, ele resolve adotar um discurso belicista, dobrar a aposta, porque ele acha que a única salvação política que ele pode ter é uma vitória aniquiladora nessa guerra, porque senão, do ponto de vista político, ele vai ser responsabilizado pelo que aconteceu e deixará de ser primeiro-ministro em algum momento. Vamos dar uma olhada, então, no que disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. אני הבהרתי שאנחנו ממשיכים בכל הכוח, ושישראל מסרבת להפסקת אש זמנית שאיננה כוללת שחרור חטופינו. ישראל לא מאפשרת הכנסת דלק לרצועת עזה ומתנגדת להעברת כספים לרצועה. Américo, vou ter que me despedir de você agora, são quase 2h30 da manhã, onde você está agora. Eu acho que quem acompanha a nossa cobertura aqui tem sempre um interesse de saber o clima de onde você está, se você consegue perceber que as pessoas se sentem seguras ou não. Depende muito de onde você está, Thaís. Eu circulei Israel inteira. Fui até a fronteira com o Líbano, que foi o lugar mais tenso que eu estive, justamente por conta do medo dos ataques do Hezbollah, que é muito forte. Fui à fronteira com a faixa de Gaza em vários pontos. Hoje estive no sul do país, Tel Aviv, aqui Jerusalém Oriental. Vou dar 2 destaques, então, que são as 2 principais cidades. Em Tel Aviv existe muito mais tensão, existem muitos ataques. Hoje, mais uma vez, soaram os alarmes lá. Quando eu estava no ar, ao vivo, na CNN, já chegou a soar também os alarmes. Você tem que achar um lugar para se esconder. Então, ali existe uma tensão muito grande e tem um grande número de pessoas que foram retiradas do sul, perto da faixa de Gaza, e foram levadas para hotéis em Tel Aviv. Então, também tem o sentimento de dor muito latente por lá. Aqui onde eu estou nesse momento, Jerusalém Oriental, que é a parte árabe da cidade, que foi ocupada por Israel em 1967, é um território ocupado. Aqui os árabes é que eu converso mais por aqui. E eles estão com um sentimento de muita dor pelo que está acontecendo em Gaza. Nenhum deles defende o Hamas. Ninguém abertamente me diz que defendia o Hamas. Mas eles têm muito essa dor do que está acontecendo em Gaza. E a gente lembra que Israel tem uma grande parte da sua população, mais de 10%, de origem árabe. São árabes que têm cidadania israelense. Então, acho importante pontuar que muda muito essa situação. E no sul, muito perto da faixa de Gaza, que está muito vazio,
Brasil, você tem muitos militares, basicamente, em cidades fantasmas. Quando você encontra os civis, eles estão alertas, muitos carregando armas. Então, varia muito, inclusive, de onde você está, qual é a cidade, qual é o impacto que essa guerra está tendo nas pessoas. Américo Martins, nosso enviado especial a Israel. Américo, agora você vai, meu caro, descansar. Obrigada pelo seu trabalho hoje e até amanhã. Reni, te passo a bola. Thaís, até amanhã. Até amanhã, meu caro. Bom descanso. Boa noite, Américo. Reni, te passo a bola agora para ouvir o teu fechamento aí sobre Netanyahu, Blinken e também o Hezbollah. Olha, eu acho, o Américo colocou, né, do tom do Netanyahu, belicista e tal. Acho que não é um tom do Netanyahu. Isso é uma necessidade do contexto que Israel foi colocada. Isso é uma vontade da população. A população quer se sentir segura e estão em guerra. Então, não tem como ser diplomático nesse momento. Está em guerra contra uma organização terrorista, ele vai ser duro. E assim, eu não acho que isso tenha a ver com a sua tentativa de sobrevivência, porque não importa o quanto duro ele seja agora, ele será sim investigado, será punido nas urnas ou fora delas também, nas urnas com certeza, por ele ter gerenciado o país nessa crise, nesse momento, porque ele era o responsável e ele será trazido como responsável. Então, assim, eu acho que ele está no papel de conduzir o país nessa hora difícil. Ele politicamente estaria fraco, não estaria ali provavelmente, sim, mas como o governo está unido, como o país está unido em torno da guerra, ele sobrevive mais um pouco. Então, assim, quanto mais rápido a guerra acabar, talvez o Netanyahu saia de cena. Enquanto ela não acaba, ele vai continuar ali.